Amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém? Momento de louvor, é um momento que alegra muito o coração do servo de Deus, porque é o momento que a gente apresenta as nossas vidas diante do Senhor, em louvor e adoração, e flui uma satisfação, uma alegria muito grande no nosso ser, em saber que nós estamos adorando o Senhor na beleza da sua santidade, aqui na sua casa, nesse lugar sagrado para Ele, e que nós nos reunimos aqui, e aqui, meus irmãos, nós nos realizamos espiritualmente, porque sabemos que estamos na presença de Deus, porque como Ele prometeu que estaria todo o tempo nesse lugar, e ouviria todas as nossas orações. Então, que Deus, cada dia, possa nos dar essa convicção. Irmãos, hoje eu gostaria de falar a respeito do tema Jesus reprova a falsa espiritualidade. Jesus reprova a falsa espiritualidade. E para introduzir esse assunto, eu quero ler Mateus capítulo 7, versículo 21. Mateus 7 e 21 diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado por Tua palavra, que sempre traz, meu Senhor, para a nossa mente, para os nossos corações, o reflexo, Senhor Deus, da Tua vontade para a nossa vida e também, Senhor, para que nós possamos compartilhar com os irmãos aquilo que Tu tens colocado como convicção nos nossos corações, a fim de que nossas vidas possam ser fortalecidas e que assim, Senhor Deus, nós prossigamos na caminhada da vida, na Tua presença, vivendo para a Tua honra, para a Tua glória e em obediência à Tua santa palavra. Meu Pai, abençoa todos que chegaram aqui e eu rogo nessa hora a Tua iluminação. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele expressou qual foi a sua missão aqui nesse mundo. E Ele disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o que se havia perdido, meus prezados irmãos, eram realmente os homens, em virtude do fracasso de Adão, em desobedecer à primeira lei estabelecida por Deus, a fim de que ele pudesse ter uma vida de plena comunhão com o Senhor, ele teria que vencer aquela provação. Mas Adão pecou. E a lei que Deus estabeleceu para Adão foi que ele e a sua mulher Eva não comessem daquele fruto que estava lá no meio do jardim. Só isso. Mas eles, tentado pelo tentador, o diabo, então foram seduzidos e cederam à tentação, desobedecendo a lei estabelecida por Deus. Podiam comer de todo o fruto do jardim, menos daquele, mas eles então foram desobedientes e por isso o pecado entrou nas suas vidas e eles então passaram essa natureza pecaminosa para toda a sua posteridade e por isso, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus Cristo veio
para nos resgatar, para voltarmos assim à plenitude da comunhão com Deus. Assim, logo depois que o Senhor Jesus Cristo foi batizado, ele iniciou o seu ministério de anunciar o evangelho da salvação e a lançar e alcançar os seus primeiros discípulos. Mas desde o início o Senhor Jesus os deixou bem cientes de que a decisão de o seguir implicava numa mudança radical de vida e comportamento. Assim aconteceu quando o Senhor Jesus Cristo alcançou os seus primeiros discípulos na praia. Então, Pedro e André, então o Senhor disse-lhes: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Então o Senhor Jesus Cristo estava convocando-os, convidando-os, chamando-os, mas dizendo logo que eles tinham uma tarefa a realizar. Eles que eram pescadores, agora eles passariam a ser pescadores de almas, ou seja, ganhadores de almas. Jesus dizia de modo muito claro como seus discípulos deviam segui-lo. Assim ele falou através da sua caminhada ministerial. E nós encontramos no livro de Mateus, no capítulo 8, versículo 19, isso está em 19 a 22, que o Senhor Jesus Cristo, respondendo aos fariseus, ele respondeu-lhes: as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Era aquele que estava se propondo a seguir o Senhor Jesus Cristo, mas com interesses outros. E o Senhor Jesus Cristo falou de modo claro para ele: olha, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Então, eles estavam querendo seguir o Senhor Jesus, mas com interesses outros que não o reino de Deus. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite primeiro sepultar o meu pai. Eu quero primeiro ir sepultar o meu pai. É que naqueles dias, os filhos, eles saíam de casa depois que o pai falecia, mas enquanto não, eles tinham que ficar em casa a fim de que pudesse sepultar o seu pai. Não é que o pai dele havia morrido naquela hora. Jesus, porém, lhe respondeu: segue-me, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Então, o Senhor Jesus Cristo, desde o princípio, ele fez muito claro que aqueles que se tornassem discípulos seus passariam a viver uma nova realidade de vida. Por isso que o nosso mestre, ele deixou claro que reprovava a falsa espiritualidade. E ele se expressou dizendo: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem
todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então o Senhor deixou claro que muitos daqueles que estavam o seguindo, eles estavam seguindo com o seu coração distante da realidade do que significa ser um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo. E meus prezados irmãos, através da história, a Igreja de Jesus Cristo tem enfrentado grandes crises, grandes dificuldades. Porém, na minha opinião, nos últimos tempos, a maior crise que ela tem enfrentado é a falsa espiritualidade. Logo nos primórdios da igreja, o Senhor Jesus Cristo não somente reprovou tais seguidores, como também lhes declarou qual seria o futuro destes, ou deles. No livro de Mateus 22, 7, 22 e 23, o Senhor estava dizendo: muitos me dirão naquele dia. Estava o Senhor apontando para o dia da prestação de contas, para o dia do juízo. E então o Senhor diz no versículo 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E meus prezados irmãos, temos visto tudo isso. Aqueles que estão com uma religiosidade que não é a verdadeira religiosidade, mas sim uma falsa religiosidade, e então estão afirmando expulsar demônios, operando milagres, levando amuletos para enganar as pessoas, e tudo dizendo que estão fazendo em nome de Jesus. Mas naquele dia, o Senhor Jesus Cristo disse que os tais ouviriam aquele dito, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós o que praticais a iniquidade. E porque Jesus reprova a falsa espiritualidade, Jesus reprova a falsa espiritualidade, porque a falsa espiritualidade não busca a comunhão com Deus pela obediência, mas por suas palavras e méritos. E ele diz claro, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Eles estão falando em nome do Senhor, Senhor, Senhor. Na igreja, sempre existiu aqueles que procuravam agradar a Deus a seu modo. Isso a gente vê desde o Antigo Testamento, mas quando a igreja foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo, a prática continuou, querendo servir a Deus, mas a seu modo, por seus méritos, e não pela obediência. Mas a palavra de Deus é clara quando diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Não apenas de palavra, mas em espírito e em verdade. No Antigo Testamento também era assim. Nós lemos lá em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 22, quando nos diz o Senhor, 1 Samuel
15, 22. Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros. Então, o Senhor Deus sempre rejeitou a falsa religiosidade. Deus não aceita. Deus quer que os seus servos tenham convicção de que são verdadeiros discípulos de Jesus e que adoram a Deus em obediência à sua palavra e que adoram a Deus em espírito e em verdade. E foi assim nos dias de Jesus e continua sendo em nossos dias. O Senhor continua, mediante o que está escrito na sua palavra, dizendo: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? O Senhor continua dizendo, como diz na sua palavra, como está em Mateus 7:2, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é só por dizer eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas é preciso realmente obedecer a palavra do Senhor. Deus aceita na obediência, a obediência firmada nos valores preceituados na sua palavra. A sua palavra é muito clara. Deus ensina na sua palavra o ritualismo. Nós ministramos a Santa Ceia, nós damos a bênção apostólica, porque está lá, prática que vem ordenada pelo Senhor Jesus Cristo. Nós ministramos o batismo. Nós temos realmente o ritualismo estabelecido por Deus, a fim de que a sua igreja possa obedecer, praticar até a volta de Jesus. Mas a verdade é que, como no passado, muitos querem seguir a Jesus, porém a seu modo, sem lhe obedecer. E então procuram se justificar, porque têm realizado o ritualismo ensinado na palavra de Deus. Mas o que Deus espera de cada um é que pratiquem, exerçam o que ensina a palavra em relação à prática que a igreja deve adotar no seu dia a dia, mas que todos possam ter o seu viver firmados na obediência à palavra. E porque Jesus reprova a falsa espiritualidade? Porque a falsa espiritualidade não se dá conta que Deus é um Pai amoroso e compassivo para com os seus filhos. Muitos têm falhado porque não têm contemplado a grandeza, a infinitude do amor de Deus. E quando falham, e quando tropeçam, e quando caem, então entram no desespero e passam a entender que tudo está perdido. Por isso que o Senhor, Ele diz na sua palavra, assim como está em 1 João, no capítulo 2, versículos 1 e 2. Meus filhinhos. 1 João 2, versículos 1 e 2. Ele diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo
para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, meus amados irmãos, aquele que vive na prática da falsa espiritualidade não se dá conta de que Deus é um Pai amoroso e compassivo para com os seus filhos. E então, vivem desesperados, angustiados, porque têm procurado um viver distanciado do grande amor, do amor de Deus, que é o nosso Pai eterno. Os momentos de provações que vêm para nossas vidas, quando nós estamos adorando a Deus em espírito e em verdade, quando somos verdadeiros adoradores, as provações vêm também para os verdadeiros adoradores, mas quando estas chegam, eles não se afastam de Deus, pelo contrário, eles se prostram diante de Deus, clamando, confessando. E o Senhor Deus nos perdoa, porque o sangue de Jesus Cristo é oferecido. O Senhor Jesus Cristo diante do Pai, intercedendo por nós. Eu posso imaginar que ele diz: meu Pai, eu derramei o meu sangue. Eu sei que a vida lá não é fácil. Eu fui tentado, Pai. Lá no deserto, eu fui tentado. Eu sei o que é a tentação. Eu sei, Pai. Eu vivi todos os desejos que a carne me impunha. O mundo procurava me atrair, e o diabo me tentava, mas eu venci, Pai, e ofereci o meu sangue para a remissão. Então, Pai, perdoa. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus Cristo está à destra do Pai, ou seja, à direita do Pai, intercedendo por nós como o nosso advogado. E aquele que tem um viver de falsa espiritualidade, não se dá conta de que Deus é um Pai amoroso e compassivo para com seus filhos. E então, em vez de se voltarem para Deus, prosseguem no pecado, prejudicando assim a imagem do Evangelho sagrado, santo do Senhor Jesus Cristo. E porque Jesus reprova a falsa espiritualidade, porque a falsa espiritualidade não exerce a prática da exortação, da advertência, mas, pelo contrário, fica aguardando que o fato aconteça para exercer o apedrejamento ou exclusão. Ou seja, aquele que pratica a falsa espiritualidade, ele não ama, como diz a palavra, como o Senhor Jesus disse, que nós devíamos nos amar como Ele nos amou. Mas aquele que vive na prática da espiritualidade, em virtude de ter um viver enganoso para Deus, ele então não tem compaixão daqueles que por acaso caiam em dificuldades. Tiago, capítulo 5,
versículo 19 e 20, o Senhor nos diz assim, Tiago 5, 19 e 20. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme sabedoria de Deus. Então, meus amados irmãos, aquele que tem um viver de falsa espiritualidade, não exerce a prática de exortar, aconselhar o irmão, de advertir, mas, pelo contrário, fica aguardando que o fato aconteça para exercer o apedrejamento, a exclusão, a acusação. Práticas daqueles que vivem uma falsa religiosidade. E por que Deus reprova a falsa espiritualidade? Porque a falsa espiritualidade pensa logo na disciplina cirúrgica, esquecendo que a mesma só deverá ser aplicada depois de um longo processo visando a restauração do transgressor. Não é agora ficar ali, olhando, vigiando, esperando que o irmão tropece, a fim de que quando ele tropeçar, então bate logo em cima, querendo logo condenar. É como a palavra de Deus diz, jogando brasas na mente daquele que fracassou, em vez de estar agora buscando a restauração daquele irmão. Somente quando não houver arrependimento da parte do pecador, ou seja, somente quando ele permanecer com a determinação de praticar de viver na prática do pecado, é que deve vir a disciplina. Deve vir a disciplina e, por fim, a disciplina cirúrgica. Por isso que o Senhor Jesus Cristo ensinou de modo muito claro, dizendo, ora, Mateus, capítulo 18, 15 e 17, desculpa aí os meninos, eu estou muito apressado, né? Mas é porque eu estou querendo terminar só logo hoje. Mateus 18, 15 e 17, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentio e publicano. Então, o Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, estava aqui, nos ensinando como devemos ter um relacionamento com os nossos irmãos, não de um vigia, não de um fiscal, não de nos considerando superiores a eles espiritualmente, mas sim, meus irmãos, à disposição para que possamos ajudá-lo, a levá-lo à plenitude da comunhão com o nosso Deus, a restaurar a sua vida para o Senhor. E então, irmãos, por que Jesus reprovou a falta de espiritualidade? Porque a falsa espiritualidade não tem
lugar no convívio cristão. Não tem lugar, não deve realmente ter lugar. A palavra de Deus diz assim, lá no livro de Salmo, que os injustos não permanecerão na congregação dos justos. É muito clara a palavra de Deus quando assim afirma: os injustos não permanecerão na congregação dos justos. Portanto, queridos irmãos, a palavra de Deus nos adverte, dizendo, Mateus 7:35, e porque reparas tu o argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Mateus 7:3-5, está escrito, e porque reparas tu o argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Isso era o Senhor Jesus Cristo falando para os seus discípulos. Estava assim repreendendo aqueles que estavam na prática da falsa espiritualidade, que fica vendo defeito na vida de todos os seus irmãos, mas não olha para si. E o Senhor Jesus fala de modo claro, forte: por que é que você fica de reparar a falha, o erro, o argueiro, a trave que está no olho do teu irmão? Tem uma tradução que diz a viga, e não olha olha o argueiro e não olha a trave que está no teu olho, a viga que está no teu olho. Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. É preciso primeiro fazer uma auto-introspecção, a fim de que possamos então avaliar o pecado de um irmão. E na maioria das vezes, nós não estamos considerando que temos na nossa vida pontos fracos, e que outros não têm, e que temos caído muitas vezes naquele nosso ponto fraco, e que o outro irmão tem um lado também fraco, naquilo que ele é fraco, que eu sou fraco, ele é forte, mas ele tem outro ponto fraco, e ele falhou, mas eu, que tenho falhado tantas vezes, não estou considerando que aquele irmão também tem um ponto fraco na sua vida, que ele tem fracassado e que precisa de ajuda. Meus irmãos, Deus, Ele ama a todos nós e quer que nós vivamos uma espiritualidade verdadeira, real. E a espiritualidade verdadeira, real, é aquela que se submete à palavra de Deus, é aquela que obedece, é aquela que vive segundo os padrões, os valores da palavra do Senhor. Se fugir disso, é falsa espiritualidade. E quando é que a falsa espiritualidade é refletida na vida de um crente? É quando ele não está de prontidão, é quando ele não está de prontidão para perdoar. É quando a falsa espiritualidade se manifesta na vida dele, é quando ele não está de prontidão. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia vier a ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Que coisa, não é maravilhosa? Então assim deve ser o nosso relacionamento, o nosso convívio, meus irmãos.
devemos estar prontos a estender a mão para o nosso irmão em qualquer que seja a situação, embora que sendo exercido cobre multidões de pecados. No livro de Marcos, no capítulo 11, versículo 25 e 26, nós encontramos ali um detalhe muito importante. É que Deus, Ele não está interessado em religiosidade. Ele está verdadeiramente interessado em que nós vivamos como um corpo em santidade. Cada um tenha uma verdadeira prática religiosa. Nós vemos ali o Senhor Jesus Cristo contemplando no ofertório ali, e ele diz: e quando estiverdes orando, perdoai, e se tende alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas, mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Quando o Senhor Jesus Cristo estava contemplando o ofertório lá no templo, então alguém ofertou. Mas o Senhor Jesus Cristo disse assim: olha, quando você for ofertar, se você lembrar que ofendeu, que tem alguma coisa contra um irmão, então vá primeiro se reconciliar com ele, e depois venha e faça a sua oferta. Não podemos agora justificar, está tudo bem porque eu sou dizimista, porque eu vou para os cultos, porque eu dou a oferta. Não é isso a verdadeira religiosidade. Essas coisas, essas verdades ensinadas na palavra de Deus é para serem praticadas por nós. Mas, no entanto, meus irmãos, o que Deus está querendo que nós vivamos é a plenitude da palavra, do amor que está em nossos corações, que é o Espírito Santo que em nós habita. Devemos sempre ouvir a voz do Espírito. Quando os crentes praticam a verdadeira espiritualidade, a igreja cresce nos padrões de santidade. Igreja santa. Hoje eu ouvi a Chaguinha, eu sempre estou falando na Chaguinha, na mensagem, ela está aqui, é porque eu fico feliz quando ela vem, mas é que hoje eu ouvi ela falando com uma pessoa, e ela estava falando: olha, eu sou muito feliz, porque Deus me colocou na Igreja Batista de Montes, porque é uma igreja santa, é uma igreja real, é uma igreja que valoriza a palavra de Deus, é uma igreja que não se desvia, que prossegue firme, aconteça o que acontecer, a igreja está firme no Senhor. É assim que deve ser a igreja que tem uma verdadeira religiosidade. No 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, a palavra diz que nós, a igreja, cada um dos seus membros em particular, diz assim, 10 e 32, portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. A verdadeira religiosidade, ela não promove escândalo nem para o mundo, para os gregos, para os descrentes, nem para os judeus, para os religiosos, e nem para a igreja de Deus. Não causa dificuldade, não causa problema para a igreja, não. Somente quando nos preocupamos com a vida espiritual uns dos outros, é que passamos a vivenciar as experiências dos primeiros cristãos. Os primeiros cristãos eram verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores, por quê?
entendiam o que significava ser o verdadeiro discípulo de Jesus e viviam como tal, em amor. Eu leio a palavra e vejo que não havia necessitado entre eles, nenhum necessitado. Eles se preocupavam uns com os outros. Eles estavam sempre ligados às necessidades uns dos outros. Coisa linda, não é, meus irmãos? Atos 9:31 nos diz a palavra: assim, pois, as igrejas e toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Então, amados irmãos, para que a igreja de Cristo seja a igreja santa, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, precisa agir como espiritual. Como espiritual. E se nós, irmãos, na nossa vida de intimidade, de relacionamento com Deus, não vivemos, então nós estamos sendo nada mais, nada menos que falsos religiosos. E Jesus rejeitou os tais, quando disse: por quê me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Por quê? Olha, meus amados irmãos, o Senhor Deus tem falado de modo claro para nós, dizendo: sede santos, porque eu sou santo. Portanto, a falsa espiritualidade não deve ter lugar no convívio dos santos. A palavra de Deus diz que nós devemos falar a verdade, cada um com o nosso próximo, com o nosso irmão. Não deve haver falsa espiritualidade entre nós. Mas, em vez disso, nos diz que deve prevalecer o amor, a bondade, a compaixão e a disposição de restaurar o irmão para a comunhão com Deus. Essa é a verdadeira espiritualidade. É ter um viver de obediência à palavra de Deus. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Sejamos não apenas, irmãos, ouvintes, mas praticantes da palavra. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa ser conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Tá certo. Irmãos, eu tinha até dito para o pastor que ele poderia já concluir com a bênção, né? Mas eu não poderia deixar de passar esse momento. Eu sei que quando a gente ouve, né, escuta uma mensagem dessa, vindo da parte de Deus, talvez a gente fique pensando no outro, né? Numa situação, né? Acho que fulano de tal deveria ter feito isso comigo. Enfim, a gente às vezes tem essa tendência nossa, natural, de pensar no outro, né? De que o outro é que teria que ter vindo a mim, que o outro é que teria que ter feito isso, e a gente às vezes acaba esquecendo que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes e também somos responsáveis uns pelos outros. E se nós ficarmos sempre esperando pelo outro, nós realmente vamos sempre estar em dificuldade na comunhão com o Senhor. Porque eu não posso agora, de repente, ter a minha comunhão, a minha intimidade com Deus quebrada, porque o outro não se dirige a mim. Então eu tenho que me dirigir ao outro. Então, eu gostaria de que nós refletíssemos sobre isso. E ele só. Exatamente, né? Então não é você necessariamente
ter ofendido para isso, até se você souber que o outro tem alguma coisa contra, né? A gente foi ele que pecou contra mim, ele que tem que vir a mim. Olha como a palavra de Deus, ela vai muito além. Ou seja, o outro pecou contra mim, é eu que tenho que ir ao outro, pastor. É o que Jesus ensina. Por quê? Porque o Senhor Jesus ensinou isso? Porque certamente tem aqueles que são mais difíceis, pecam e não vai atrás, e não vai pedir perdão. Então, como corpo, como igreja, realmente nós temos que tomar essa atitude. Por isso que a Bíblia diz, né? Vós que sois espirituais, corrigi os tais com espírito de brandura, olhando por vós mesmos. Então, muitas vezes a gente tem essa tendência. Então, irmãos, eu queria refletir com os irmãos sobre essa mensagem. A gente tem que pedir graça a Deus para a gente colocar em prática a palavra de Deus. E muitas vezes essa situação acontece dentro da nossa casa, e às vezes a gente acha que pelo fato de ter pecado contra a esposa, contra o filho, a gente simplesmente, está dentro de casa, então vou dormir em paz, vou pedir perdão a Deus aqui, e a gente vai deixando as coisas passarem. E aí eu quero confessar, essa semana, eu tive uma dificuldadezinha lá em casa, eu gritei com Eliúde. Não foi aquele grito comum não, de um pai repreendendo, foi um grito de ira mesmo, de raiva, né? Então criou um clima assim. E naquele momento, né, lá em casa sempre faz o culto doméstico, e eu resolvi fazer daquele culto um culto para que eu pudesse pedir perdão, né, para que eu pudesse dizer, olha, me perdoa, realmente eu agi errado, eu gritei com você, não era por ter falado dessa forma. Ou seja, o Espírito Santo de Deus não me permitiu jamais dormir, ou mesmo fazer um momento devocional, sem que eu pudesse abrir o meu coração e confessar o meu pecado. Então, muitas vezes, a gente comete esse pecado dentro de casa. E o que acontece dentro de casa, a gente muitas vezes acaba trazendo para a igreja. Ou seja, a gente fere um filho, fere a esposa nos fere, a gente pode até fazer aquele culto hipócrita, e muitas vezes esse culto hipócrita que nós fazemos em casa vem para dentro da igreja. Ou seja, nós não temos aquela preocupação de ir até o outro, de pedir perdão. Às vezes fazemos como o Davi fez, dar um beijo na face de Absalão e acha que está tudo resolvido. Esse é um grande erro nosso, pais. É ferir um filho e dar um beijo na face. E abraçar e deixar ir. Não, nós temos que confessar. Nós temos que reconhecer que nós pecamos, né, que nós desobedecemos antes de tudo a Deus. Então, que esta mensagem, irmãos, possa trazer antes de tudo a nossa reflexão e não pensar no outro, né? Não jogar a responsabilidade para o outro. Senhor, o Senhor falou comigo através dessa palavra, através dessa mensagem, eu vou agir diferente. E é isso que faz de nós, irmãos, a Igreja Batista de Montes, a Igreja do Senhor, sermos uma igreja diferente. É se nós continuar colocando em prática, nós não podemos nos acomodar. Por isso que Deus está sempre falando conosco, através das mensagens, que nós não podemos nos acomodar. Então, que Deus seja louvado. Convido os irmãos para ficar de pé. O pastor Chagas vai estar orando, concluindo e ministrando a bênção do Senhor. E que possamos fazer nesse momento de bênção, aquele momento de reflexão, aquele momento de confissão. E se, porventura, algo dessa natureza estiver acontecendo entre nós e o nosso irmão, não espere ele vir até você não, vá até ele. Vamos até os nossos irmãos e vamos confessar os nossos pecados. Importante essa palavra que o pastor deu para nossas vidas. Como diz a palavra, não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. E eu queria, antes da bênção encerrar, queria que os meninos colocassem aí, para a gente ler, Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Mateus 18, 15, diz assim a palavra de Deus: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Vamos todos recitar esse versículo? Dentro daquilo que o nosso pastor falou, é exatamente o que o Senhor está dizendo.
Ora, vamos? Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então, aí, meus irmãos, Deus deixa muito claro. Não é o irmão que ofende que deve vir a mim. Ah, ele me ofendeu, ele é que tem que vir a mim. Não é assim o que a gente às vezes entende? Foi ele que me ofendeu, então ele que vem a mim. Oh, meus irmãos, é assim que nós devemos. Se ele nos ofender, nós chegamos. Meu irmão, eu queria falar para você que eu estou muito ferido, meu coração está muito ferido. Você me ofendeu quando fez daquele modo, quando agiu daquele modo, quando eu disse aquela palavra. Você me ofendeu, meu irmão. E o irmão então vai refletir e dizer: meu irmão, me perdoe. E então você ganhou o irmão. Por que ganhou? Porque tirou aquele sentimento do seu coração contra o seu irmão, aquele por quem Jesus morreu. E o irmão vai ficar então feliz também, porque você foi leal, sincero com ele, não é verdade? Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Eu quero agradecer, meu Pai, por essa noite tão feliz aqui na tua presença. E quero pedir, meu Pai amado, que tu nos ajude nas nossas fraquezas. Que teu Espírito Santo sempre nos conduza, Senhor, à obediência à tua santa palavra. E que nós possamos, Senhor Deus, ter sempre um convívio santo, verdadeiro, e que reflita, Senhor Deus, a prática do amor que tu tem nos ensinado. Pai Santo, abençoa a tua igreja. Abençoa o teu servo, o pastor da tua igreja, o pastor Elionaldo. Que cada dia ele seja um instrumento nas tuas mãos, a fim de que, Senhor, nós possamos estar firmes até aquele dia quando Jesus vai voltar. Meu Pai, abençoa o teu povo aqui reunido, e que cada um volte para o seu lar, Senhor, sabendo que tem o dever de levar, Senhor, essa palavra para a sua família, para o seu lar. Eu te oro, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus Pai, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Filho, a comunhão e a consolação do Deus Espírito Santo, sejam com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Sente-se, ore. O culto está terminado assim. Agora, te tirei. Eita. Era o gás, era. Devia ter.